Mas, irmãos, eu quero compartilhar palavra bíblica que fiz com os obreiros, mas não fiz em exposição bíblica, foi só uma leitura de provérbios que eu, há um tempo atrás, não lembro bem o ano, eu cataloguei do livro de provérbios e postei em minha rede social. Depois, o departamento de comunicação da igreja fez a cada mês do ano passado, ou foi ano atrasado, postavam também um versículo desse para cada mês do ano. Então, eu estou trazendo não aqui no teor de uma mensagem bíblica nos padrões que nós aprendemos no seminário. Não é? Porque há quem pensa que a gente chega e abre a Bíblia e vai falando sem o norte. Nós temos pelo menos algumas matérias, não é, que nos possibilitam pegar o texto bíblico, trabalhar o texto bíblico, ver qual é a essência dele, fazer a contextualização, enfim, tudo quanto é próprio de homilética, da exegese, da hermenêutica que nos ajuda. Eu aqui vou quebrar o que nós aprendemos, porque vai ser um sermão de 12 pontos, de 12 aspectos, né? Então é algo que nós não vemos com frequência, inclusive até para os entendidos. Foge à regra da homilética, ao padrão da homilética. Nós batistas temos o costume, somos conhecidos pela palavra, a mensagem bíblica com 3 pontos, né? 3 aspectos, sermão de 3 pontos. Os presbiterianos, nossos irmãos, 5 pontos, presos lá, a tulipa, não é? As 5 vertentes do calvinismo, né? Do presbiterianismo. Mas nós vamos então à Bíblia, tá certo, irmãos? Uma palavra rápida sobre esse livro, é um livro que está no Antigo Testamento, o livro de Provérbios, mas o termo dele, Provérbios, é latino, não é hebraico, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, mas o livro de Provérbios, ele foi escrito em hebraico. Agora a palavra Provérbios, que veio da Septuaginta para a nossa Bíblia, vem de uma língua, de um idioma latino. Seria palavras para a vida, né? Bios é vida, pro é para, e vé são palavras, né? Então, palavras para a vida. Palavras para a vida. E um livro, irmãos, diga-se de passagem, que fala de tudo. Tudo quanto é necessário o ser humano atentar. É impressionante. Desde o relacionamento conjugal, vai pelo relacionamento de pais e filhos, a família, fala sobre humildade, ganância, fala sobre o coração, não é? Fala sobre dinheiro, fala sobre prosperidade, fala sobre gratidão, enfim, é um livro que todo cristão deveria ler. Eu me surpreendi, agora me surpreendi mesmo, há um tempo atrás, ganhar um livro. Nós pastores somos presenteados e é bom. Eu confesso aos irmãos que eu já não leio como lia antes. A gente precisa fazer uma seletividade do que lê pelo tempo. Mas nunca parar de ler. O pastor que parar de ler, o professor de EBD que parar de ler, ele está fadado a ele ficar lá atrás e está repetitivo, sem contar a expressão, né, da voz, de trabalhar o texto, de podermos expor com mais facilidade. Mas ganhei um livro de alguém que escreveu sobre provérbios. Ele não é cristão, mas ele aplicou princípios do livro de provérbios na empresa que ele tinha. Uma empresa de considerável porte. E não era cristão. E ele começou a ler a Bíblia, e ele viu no livro de provérbios uma riqueza e aplicou os princípios na empresa dele, e a empresa deu assim um salto na produtividade, no tratar com os empregados, porque provérbios também trabalha com isso, a relação patrão, empregado, patrão, né? Então, é um livro para todos nós, é um livro que deve ser lido. E eu separei, então, né, para cada mês do ano, provérbios, né, para esse novo ano,
no livro de Provérbios. Então, são textos exclusivamente no livro de Provérbios. E o primeiro deles, para o mês de janeiro, não é? O mês que nós estamos aí adentrando, eu separei Provérbios 3:5, não é? E diz: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Maravilha, irmãos, quando nós entendemos a riqueza de que é confiar no Senhor. Em outra versão tem consagre ao Senhor de todo o seu coração, não é? E não se apoie na sua própria inteligência. Ser inteligente é algo muito virtuoso e até admirável. Mas a nossa inteligência, em algumas situações da vida cristã, ela não será suficiente para vencer os embates, está certo? Então, confie no Senhor de todo o coração, na integridade do coração. O que é coração? Coração é tudo quanto concerne a nossa vida, a sede de nossas decisões, não é? Então, esse é o primeiro Provérbios aí que nós deixamos com a igreja. O segundo vem para o mês de fevereiro, né? Provérbios 3:6. Eu quero ler juntos. Vamos ler juntos, né? Eu leio aqui, mas vamos ler todos juntos agora. Lembre de Deus em tudo que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Olha, lembre-se de Deus, coloque diante de Deus, não é? Tudo que você fizer. Eu gostei dessa frase, tudo que você fizer. Em tudo. Colocarmos diante de Deus até aquilo que nós fazemos, que sabemos que é da nossa alçada realizar, não é? Porque há quem pense que Deus vai fazer tudo. Não, não é tudo que Ele faz. Ele faz aquilo que eu não posso fazer. Mas colocar diante de Deus tudo o que eu vier a fazer, isso é bíblico. Tudo, tudo. Todas as ações. Nós não temos, irmãos, às vezes, êxito em nossas decisões, algumas delas, porque nós não colocamos diante de Deus. E depois, quando a situação está, assim, avassaladora, terrível, nós vamos lembrar de Deus. Ah, meu Senhor, me ajuda, né? Me ajuda, me ajuda. Por que é que não colocamos antes? Por que não buscamos antes? Por que não sondamos a vontade de Deus dentro dos princípios da palavra para que pudéssemos fazer aquilo que fizemos? E o texto termina dizendo que o Senhor Deus, Ele mostra o caminho certo. Irmãos, é maravilhoso isso. E outra versão tem: Ele endireitará as tuas veredas. Ele fará com que no seu caminho você possa ter êxito. Então, Ele lhe mostrará o caminho certo. E isso aqui nós sabemos que quando colocamos diante de Deus, Ele vai fazendo com que nós possamos entender que aquilo é da vontade de Deus. Mas de que forma? Deus vai aparecer assim e dizer: olha, faça isso. Não. Nós sentimos paz, nós colocamos em fé, nós temos a certeza de que se cumprimos os padrões, os princípios da palavra, nós estamos diante da vontade realizada de Deus. Então, é dessa forma. Então, isso para o mês de fevereiro. Para março, irmãos, separamos Provérbios 4:23. Vamos ler juntos? Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Olha, irmãos, guarde teu coração acima de todas as coisas. O coração, Jeremias, o profeta, lá no capítulo 17, ele disse: enganoso é o coração do homem. Não é? E, de fato, nós aqui precisamos, acima de tudo, guardar o coração, porque é onde acontecem as lutas da nossa vida. É onde acontecem as guerras, as batalhas, as grandes batalhas e as grandes decisões de nossa vida. É como o versículo diz: Ele dirige o rumo da nossa vida. Ele é o centro das nossas decisões. Então, guardemos o coração. E é interessante notar que é a única, vou dizer coisa, porque eu não gosto muito do termo coisa, que é muito genérico. Mas, como usei na pregação do Ano Novo, e é bíblico lá, né?
Coisa nova, eis que faço coisa nova, né? E veio lá por meio do profeta Isaías. Então, notemos que esse coração, né? Muitas vezes nós precisamos entender que o rumo que concerne a nossa vida, precisamos colocar diante dele para que não venhamos, então, a ter as frustrações, as decepções da vida, que naturalmente atinge aqueles que, né, passam por essas emoções. No mês de abril, eu separei Provérbios 10:9, vamos ler juntos? Quem anda com integridade, anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Então, meus irmãos, andar com integridade é o grande desafio para muita gente, não é? Com integridade. Em outras versões, a nova tradução da linguagem de hoje traz honestidade. Honestidade. Quem anda com a integridade, quem é honesto, não é? E que é algo que extrapola a questão de fé, não é? de alguém ser cristão, mas do cristão se espera mais ainda uma integridade de vida. Porque, vez por outra, a gente ouve algumas pessoas mal informadas dizendo, não, tentando separar vida cristã e vida secular. E a nossa vida é um todo, tá certo? Então, quem anda com integridade, anda com segurança. Não tem nada, não teme. Não procura esconder. A vida é um livro aberto, como se diz. Mas quem segue veredas tortuosas, não é? E elas existem. Muitas vezes os caminhos iniciais dela são aparentemente prazerosos, mas são veredas tortas. Esse aí será descoberto. E se encaixa muito bem na questão da desonestidade, não é? Irmãos, é inadmissível um crente ser desonesto. E nós precisamos prezar por isso, porque nessa vivência pastoral, já atendi gabinete, gente vindo, não é? E dizer, pastor, vim aqui para... Não é nem para o senhor fazer alguma coisa, porque eu já tentei fazer, e para não ter uma ação, né, judicial e a justiça procurar os direitos, mas isso aqui ficou pendente, né, de irmão A, de irmão B. Graças a Deus já tem bom tempo que eu não recebo. E até de outras igrejas. Veja que tarefa, né? A pessoa não foi para o pastor dela, mas veio para mim, para que eu pudesse ali ouvir e dar uma palavra de orientação, né? Então eu me senti honrado, mas também lamentei, irmãos, porque a desonestidade, não é? Ela não traz sucesso, não traz grandeza a ninguém mesmo. Nós temos exemplos dos nossos pais, não é? Eu já vi muitos irmãos falando, olha, a honestidade de meu pai, da minha mãe, de pessoas que trabalhavam comigo na empresa, não é? Uma secretária que é empregada, não é? O zelo que tinha, nunca se sentiu falta de nada, mas também nós temos o outro lado da história, de que às vezes tem gente sonegando, né? Se é de César, irmãos, nós não temos o que fazer. E a gente já começa o ano pagando imposto, pagando muito tudo, não é? Então, é dever nosso, não temos o que sonegar, porque isso Jesus deixou muito claro, não é, em relação ao que é de César e o que é de Deus. No mês de maio, estamos chegando quase ao meio do ano aí, temos Provérbios 14:7. Vamos ler juntos? Fuja da presença do insensato, porque nele você não encontrará palavras de conhecimento. Irmãos, o insensato, naturalmente ele age com insensatez, sem bom senso, não é? É alguém que é chamado de tolo, em outras versões, o tolo. Alguém que parece ser esperto, mas ele é insensato. Ele beira a loucura. É como aquele homem lá da parábola que ele ampliou os reservatórios, né, de trigo dele e plantou muito. Depois ele disse, agora alma, pode ficar tranquila, alma, né?
pode ficar tranquila porque você não vai passar fome. E o termo atribuído àquele homem foi louco. Louco, essa noite pedirão a tua vida. Né? E o que tens preparado para quem será? Então, o insensato ele tem uma postura que não nos ajuda. Nós é que precisamos ajudá-lo se tivermos espaço. Né? Mas não ir pelas palavras, pela a fala do insensato. Por quê? Porque nele nós não encontraremos palavras de conhecimento. Não é? Isso acontece no meio da família, no seio da família, nos círculos de amizade, nos círculos de trabalho, pessoas insensatas. Na igreja, infelizmente, pode ser que ocorra pessoas que podem falar e nós não temos como, e se fugir aqui, é nós não darmos ouvido e, se preciso for, nós repreendermos, tá certo? E exortarmos, né? Se for crente, temos que fazer isso. Então, isso é o mês de maio. No mês de junho, Provérbios 14, 12, vamos juntos? Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Irmãos, caminhos. Por isso que eu, vez por outra, tem algumas palavras que nós vamos falando e depois vai criando uma identidade com a gente, né? Por exemplo, contornos finais do culto. Eu falei uma vez e parece que repeti outras vezes e pegou. As pessoas hoje, quando falam, vamos dar os contornos finais, como diz o pastor Paulo Sérgio, do pastor Jabes, nosso querido pastor emérito, eu lembro as expressões, não é? É irrefutável. Ele usava muito, né? É irrefutável, né? E assim, a palavra caminhar também eu tenho me apropriado. Vamos caminhar, vamos caminhar, vamos caminhar. Não é nem a corrida, né, numa maratona, mas é um caminho. Porque às vezes os caminhos parecem certos, não é como diz aqui o texto. Eles são aprazíveis. Às vezes no início são caminhos largos, como diz a palavra, mas podem acabar levando para a morte, não é? É uma trilha de morte. A nova geração não sabe, mas aqui, como estou vendo muito da geração já de certa idade, nós lembramos do filme Tarzan, tá certo? Não é? Para quem assistiu. Aquele personagem até excepcional, né? Um sujeito que dava um grito, os animais, não é? Claro, dentro de um entendimento e até exagerado, se foi verdade que existiu, que ele de fato existiu, né? E os animais vinham de onde estavam para socorrê-lo. Mas naquelas trilhas lá, às vezes tinha areia movediça, não é? E ele salvava, ele tirava e às vezes entrava e saía, não é? Tinha a condição, a força de sair, não é? Então, há caminhos que parecem de fato aprazíveis, não é? Maravilhosos, mas são caminhos de morte. Isso acontece porque a gente faz a leitura do externo. Quinta-feira passada ainda eu estava colocando isso. A gente faz a leitura da colina. Quando Ló e Abraão estavam ali, e Abraão olhando ali para o seu parente, dizendo, Ló, nós não vamos discutir por isso. Aqueles nossos servos estão brigando ali, mas eles estão errados. Se você for para cá, eu vou para o outro lado. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló, quando o texto lá de Gênesis diz, ele olhou, ele viu aquela colina linda, irmãos, e eu penso que era linda mesmo. Né? As colinas, os campos de Sodoma e Gomorra. E ele disse, eu vou para lá. Só que eram campos de morte. Né? Uma cidade envolvida, não é, numa promiscuidade, ou cidades envolvidas em promiscuidades enormes e que teve juízo, sim, de Deus. Não é? Então, esse é o mês de junho, nós vamos para julho, mês 7, Provérbios 14, 27. Vamos ler juntos? O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Oh, maravilha, irmãos. Não é ter medo de Deus, mas é temer a Deus. Há uma diferença aí muito grande. Porque o medo de Deus não é o que o texto está dizendo, mas o temor a Deus, o respeito pelas coisas de Deus, o guardar o coração às coisas de Deus. Isso é fonte de vida, que maravilha. Para evitar, como diz o texto, laços de morte. Eu e outros aqui, nós não tomamos um rumo, um caminho, porque nós procuramos temer ao Senhor.
Não é? Eu mesmo, irmão, particularmente me permito, não sei o que é algumas coisas nessa vida, em termos de vícios, não sei, nunca fui, não é? E eu lembrava sempre, não é porque não aparecia, eles estavam à frente, as lentilhas estavam lá na mesa, e havia convites vários, não é? Mas eu lembrava sempre da minha mãe, não é? A mãe é a primeira missionária, da mãe dizendo, olha, não vai, obedeça ao Senhor, meu filho, seja uma pessoa de Deus, os caminhos do Senhor. Aquilo vinha na mente na hora. Quando havia um convite tentador, e eu confesso, irmãos, que era tentador mesmo, não é? Eu lembrava disso, lembrava dos ensinos da palavra pelas professoras. Aqui que eu estive, não na idade de junior, mas na idade de criança. Impressionante isso, como vinha. Davi me vinha à mente, e vem na nossa mente, um homem segundo o coração de Deus, mas que teve quedas, e que como seria muito mais abençoado esse homem. Então, o temor do Senhor é fonte de vida, não é? E ele evita os laços de morte. Vamos agora para o agosto de Deus, não é? Que é tido até como um mês de desgosto. Há tem um aspecto místico de dizer que agosto é o mês das tragédias. Já ouviram falar nisso, não é? Mês das tragédias, aquela coisa. Não é, irmãos, não é? Começamos o ano aí sendo informados do que está acontecendo do outro lado do mundo, não é? Então, sempre tem, diariamente tem. Então, Provérbios 16:1, vamos ler juntos? As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Fazer planos é bom, é correto, não é? E é preciso fazer planos. É necessário. Esse negócio de deixar acontecer, como dizia o francês, laissez-faire, né? Deixar a vida fluir, não vai muito não, irmãos. Nós precisamos estabelecer planos. Naturalmente nós fazemos planos. Não é? Sem, às vezes, pensar, a gente planeja. Só talvez não coloque lá na agenda, não sistematize isso aí. Mas o texto é tão precioso e maravilhoso que diz que não é errado fazer planos, as pessoas fazem planos. Porém, a última palavra, ou a resposta certa, ela provém de Deus. A última palavra vem de Deus. Eu lembro do cântico que nós entoamos, né? A última palavra vem de Deus, a última resposta vem de Deus, e vem dele mesmo. Porque a vontade dele é que é realizada, não é, em nossas vidas. Então, para o mês de agosto, vamos para setembro, o mês 9, leiamos juntos. Consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Olha aqui, que bênção, irmãos. Consagrar tudo o que nós fazemos, semelhante lá, aquele lá de início, lá de janeiro, fevereiro. Consagrarmos ao Senhor, colocarmos diante do Senhor, lembrarmos do Senhor quando realizamos, quando fazemos, né? Consagramos tudo o que fazemos, e aqui o texto diz que os nossos planos serão bem-sucedidos. Irmãos, só há uma questão que está fora da vontade de Deus. Uma questão. Eu li isso aí uma vez, me admirou, eu digo, como é? Só existe algo que está fora da vontade de Deus, uma única questão, que é: o que está fora da vontade de Deus é o que está fora da vontade de Deus mesmo. Ele não realiza aquilo que está fora da vontade dele. Parece redundância, mas é verdade, não é? E a única questão que nos impede de pedirmos ao Senhor, de orarmos e colocarmos diante do Senhor, é o quê? É algo que está fora da vontade de Deus. Se está fora da vontade de Deus, nem peça. Porque eu já vi gente fazendo alguns pedidos onde a palavra já diz que não. Tá certo? O que vier depois disso aí é conta e risco da pessoa, porque a palavra disse não no início. Quer ver uma prova disso? Por mais que as nossas experiências elas sejam divergentes, né, nesse aspecto, a palavra de Deus diz claramente que eu preciso, quando for casar, procurar alguém que teme ao Senhor. Para que, parafraseando, quando as coisas apertarem, porque apertam, tá certo? Elas têm as suas ondas avassaladoras,
um não vai buscar a Deus e o outro vai buscar o outro lá que não é de Deus. Né? Tem nada a ver com as coisas de Deus. Então, o Senhor Deus, vendo isso, disse, como será bom que se o nosso povo, o meu povo, né, pudesse ouvir isso, de que eu preciso ter um relacionamento com alguém que procura temer a Deus. E aí eu lembro, e eu sei que é bom sempre fazer os poréns, não é? Já houve casos aqui na igreja de que nós tivemos que casar, e ainda bem que eu estava tutelado pelo pastor Javes. Né? Um era crente e o outro estava assim, vindo para a igreja, mas não era, ainda não tinha feito uma decisão ao lado de Cristo. E aí, vamos casar. Mas já disse o beabá, vamos casar, vamos celebrar o casamento. E, irmãos, aí ocorre o que é um risco. Mas hoje está envolvido aqui. Batizou. Está servindo ao Senhor conosco. Não é? Acontece isso. Mas não é bom correr o risco. Porque a palavra de Deus já diz lá claramente qual é o norte da questão. Não é? Então, os planos serão bem-sucedidos quando consagramos tudo o que fazemos ao Senhor. O mês de outubro, Provérbios 17 e 27, juntos. Quem controla as suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente. Olha, irmãos, controlar palavras, existe sabedoria nessa atitude. Eu sei, não precisa me dizer, que não é fácil, nem sempre é tão simples assim. Não é? Principalmente quando a gente vê e ouve algumas coisas. A gente poder controlar palavras. Mas é próprio dos sábios falar pouco. Não é? Eles falam pouco, falam o essencial. Eles falam o que é necessário. Às vezes, quando eu peço a Deus sabedoria, quando sentam, às vezes, no gabinete, eu digo, eu vou ouvir, se preciso, eu vou falar. Falar orientado pela palavra. Mas nós precisamos fazer a oração, não é? Senhor, põe um guarda em minha língua, em minha boca. Que às vezes nós falamos palavras descontroladas, isso eu estou falando em tese, mas cada um vai puxando para si, como eu estou puxando para mim também aqui, me aplicando em minha vida, que nós jamais deveríamos ter dito. E ela é como uma flecha, como a Escritura diz. Uma vez lançada, não tem como você ir lá pegar correndo. Ela já foi. E ela já alcançou, como um dardo inflamado, o coração e a vida de outras pessoas. Mas quem mantém também a calma, mostra que é inteligente. Não é? Calma, meu Senhor. Não é? Calma. É um desafio para muita gente, para todos nós aqui. Mantermos a calma num mundo tão acelerado. Se o celular demora mais a configurar, o computador, a gente está apressado. A gente aciona o elevador e se ele vem naquela demora, meu Deus, a gente se desespera. A gente está numa ligação e tem umas que demoram mesmo, é um desrespeito ao cliente. Tem gente que passa, como um tempo desse aí, eu fiquei quase 1 hora no telefone para ter um atendimento. Não é? E lá vai aquela gravação ali sendo repetida. Calma. Quando alguém atende ou direciona, não é, para outro setor, se você não tiver calma, você vai acabar falando aquilo que, como crentes, nós não devemos. Não é? Aquele que mantém a calma mostra que é inteligente. Nem sempre é fácil, mas é um desafio para nós e nós precisamos. Mês 11 de novembro está terminando, não é? Provérbios 18, 14, juntos. O espírito firme sustenta a pessoa na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Irmãos, o espírito firme, não é? É aquele de fato que não se deixa abater por causa da informação de um diagnóstico ou da doença mesmo que está passando. Da enfermidade. Se deixa abater, não se prostra. Eu vou dizer conhecimento de causa em cuidar pastoralmente de irmãos que tiveram enfermidades, doenças como câncer, por exemplo. O câncer, se você
Se deixar bater, ele monta e vai mesmo. E aquilo que seria muito mais duradouro, e quem sabe até não haveria morte, não é? Uma sobrevida se enfrentando, mas se há o abatimento, se entrega-se as luvas, joga-se a toalha, como se faz, não é, em alguns jogos, a doença, então, ela se alastra com mais rapidez. Isso eu não estou falando como na área de saúde, com formação, porque não tenho, mas estou falando de irmãos em nosso convívio aqui eclesiástico e que não se dobraram. De início houve o abatimento. De início houve o abatimento, porque a informação não é fácil, não é? Que você está com algo que é um bicho-papão para a ciência hoje, como um câncer, não é? De tal forma que nem os médicos querem chamar com esse termo, eles chamam CA, não é? CA. Então, mais de uma hora para outra, pela graça e misericórdia de Deus, há o ânimo de dizer, não, eu vou lutar. E quantos lutadores, quantas lutadoras nós tivemos aqui, não é? Depois de um tempo partiram, mas, irmãos, não, aqui o texto bíblico está deixando muito claro, o espírito firme sustenta a pessoa na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Ou seja, quando a pessoa se prostra, e em outras versões tem o deprimido, né? O deprimido, o espírito deprimido, né? Não se deve deixar abater ou permitir que fique ali por tempos. Podemos até sofrer as sequelas, mas aqui o texto bíblico está sendo muito claro que nós devemos manter o nosso espírito firme, a nossa fé firme, a nossa confiança firme. E dezembro, por último, né? Mês 12, Provérbios 19, 11. Vamos juntos? A pessoa sensata controla o seu gênio e a sua grandeza é perdoar quem a ofende. Meu Senhor, qual é o dos provérbios aqui mais implicantes para nós? Porque esse aqui termina, não é, com desafios, mas que nós precisamos ponderar muito e trazer para as nossas vidas. Uma pessoa sensata controla o seu gênio, né? Vez por outra a gente ouve relatos e até assim muito preocupantes de irmãos de pessoas que ela foi muito difícil, pastor, porque é o gênio, né? Pessoa geniosa, aquela que diz assim, eu sou dessa forma, quem quiser que me ature, não é? Que possa me aceitar como eu sou, porque eu não vou mudar. A única coisa que Deus disse, na sua palavra, que é para nós nos contentarmos, é com a roupa e o alimento. Não nos preocuparmos. Mas em relação a melhorar, meu Deus, como precisamos melhorar. Até este que vos fala, não é? Que aqui está vestido, mas que dentro de casa preciso me atentar e me policiar, e todos nós, para que aquilo que nós falamos e cremos seja realidade lá onde é o local mais íntimo nosso, é nossa casa. E não vir com a desculpa esfarrapada de que é gênio, não é? Gênio. Desde criança nós precisamos educar os nossos filhos a lidarem com não. É isso que os estudiosos dizem e até a palavra de Deus diz muito mais. Porque, às vezes, está lá na tenridade deles, mas o gênio, e muitas vezes sabem muito bem como controlar, como lidar com os pais, porque muitas vezes o pai fica de um lado, a mãe de outro, então ele já sabe quem é que vai apoiá-lo, não é? Então ele joga, e nós precisamos dizer, olha, não vai ser agora e acabou. E quando estiver também debaixo do teto de casa, mesmo sendo de maior idade, enquanto estiver na casa de papai e de mamãe, as regras é de papai e de mamãe. Não é? Precisamos deixar claro isso para que a gente não tenha uma sociedade movida por pessoas que têm descontrole de gênio, né? Pessoas extremamente temperamental. Enfim, irmãos. Mas a grandeza
diz o texto de Provérbios, a grandeza dessa pessoa que controla o seu gênio, a grandeza dela é perdoar quem a ofende. Perdoar quem a ofende. Não estou dizendo, reitero, que é fácil perdoar. Não é fácil. Mas, irmãos, independentemente da outra pessoa, e até independentemente, porque a Bíblia diz, olha, se teu irmão fizer alguma coisa, vá até ele. Às vezes nem se vá. Porque tem gente que diz, pastor, eu não queria, mas eu aqui já perdoei. Eu digo, já perdoou, então tudo bem, tranquilo. Porque às vezes até o receio dessa pessoa que diz, olha, eu não quero ir lá. É porque chega para a pessoa e diz, meu irmão, você fez isso, minha irmã, você fez isso. Meu parente, meu sangue, você fez isso aqui. Você rompeu, você deixou de vir em casa por causa de uma questão ideológica, política partidária, acirrada. Mas eu estou vindo aqui para lhe dizer que perdoo. E às vezes as pessoas chegam e dizem, eu não tenho nada que lhe perdoar, né? Você foi que fez suas tolices e tal, e pessoas que muitas vezes não querem. Elas não querem reatar, elas não querem fazer o conserto. Mas você fez a sua parte. No seu coração não há pendência alguma. O ano 2024, meus irmãos, particularmente para mim e para outros aqui, foi um ano de perdas. Parece que de 2023, né? 2023. Foram anos de grande perda. Parece que minha sogra e minha mãe se confabularam lá, e depois de 10 dias depois, uma foi. Uma foi primeiro, outra foi depois. E as duas, a leitura que eu faço, foram sem pendência alguma. Minha mãe, um grau avançado de Alzheimer, avançadíssimo, não nos conhecia mais. E minha sogra, embora repentina, a morte, mas foi sem pendência alguma. Quem ela tinha de perdoar, perdoou. Uma maravilha, irmãos. É isso que muitas vezes nós relembramos aos irmãos. A importância do perdão, não é? É uma terra que muita gente tem dificuldade, mas que nós precisamos pedir ao Espírito de Deus que nos dê graça e força para que nós possamos perdoar a quem nos ofendeu. E olhe que nós temos motivos. Humanamente falando, nós temos motivos. Mas eu fico lembrando de gente na Bíblia, né, como José do Egito. Meu Deus, que homem era aquele? Que rapaz era aquele, né? Que teve uma visão das coisas, a visão de Deus, das coisas de Deus de forma maravilhosa. A ponto dele reconhecer, dizer, vocês fizeram mal sim. Vocês me lançaram lá no poço para eu morrer. Mas só que Deus, né, o meu Deus já tinha algo muito maravilhoso, e nesse intento de vocês, né, Ele cumpriu o seu propósito. Que Deus nos conceda, irmãos, um ano cheio de sabedoria, que é o termo que Provérbios trabalha muito bem. Sabedoria. É um livro de sabedoria. Não é? Nos dê sabedoria nesse ano, nesses 12 meses que nós vamos trilhar aí. Amém? Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, nessa noite, por termos caminhado um pouco em Provérbios. As palavras que são vida, são para a vida e que são vida. Palavras que nos dão o norte, palavras que nos trazem vitória, palavras que nos trazem riqueza de caráter espiritual e emocional, e que nós somos bem-sucedidos quando acatamos, quando ouvimos. Ó Senhor, que o nosso coração, como bem falou o livro de Provérbios, ele seja trabalhado, ele seja regado pelo Senhor, para que aquilo que for plantado da Tua palavra possa semear, possa frutificar, melhor dizendo, e nós temos, ó Deus, então, aquela palavra dita de que nós somos servos que fizemos aquilo que era para ser feito. Muito obrigado, Senhor.
Muito obrigado por mais um ano que o Senhor nos concede. Essa é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Amém.